Olha, imagine você uma projeção de futuro, uma imaginação a partir da nossa cidade. Esse é um trabalho que foi feito pelo Dalson Carvalho. Ele colocou nas redes sociais algumas imagens que mostram a Teresina de hoje, comparado não com a Teresina do passado, mas com a eventual Teresina do futuro. Cadê as imagens? Elas já estão aí que a gente pode conversar sobre elas. Olha só, você vê aí na parte de baixo a Teresina do presente e uma Teresina do futuro, meio inóspita, meio sem ninguém ou meio abandonada. E assim vai na sequência de imagens nas redes sociais do Dalson a respeito dessa projeção. Na parte de baixo, a Teresina como nós conhecemos. Na parte de cima, uma Teresina de Rio Poti esvaziado, edifícios acabados. De onde veio essa ideia? Que ferramentas foram utilizadas para essas projeções? Olha essa imagem, uma imagem como se Teresina tivesse sido abandonada por todos os seus habitantes. Vou conversar agora com o Dalson, porque por trás disso tem inteligência artificial aplicada. Dalson, obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Piauí. Que bom estar aqui e poder falar desse assunto com vocês. Bom, primeiro que eu me senti provocado pelas imagens que você colocou nas redes sociais, falando a respeito do uso da inteligência artificial para uma Teresina que é uma Teresina do futuro se ela fosse abandonada, é isso? Pois é, eu perguntei para a inteligência artificial, baseado nas imagens que eu fiz de Teresina hoje, eu peguei essas imagens, joguei na inteligência artificial e pedi para ela processar a informação de como poderia ser Teresina baseado naquelas imagens. Então, o que ela fez? Ela fez um cálculo baseado que, se continuar dessa forma, o provável futuro de Teresina seria aquele. Compreendi. E aí a gente vê imagens que são muito realistas, né? São imagens que se confundem com a realidade. Exato. E ao mesmo tempo, nesse trabalho, a gente começa a perceber que esse futuro não parece muito distante do presente. Daí a necessidade de nós cuidarmos da cidade. De cuidarmos da cidade. É um alerta? Eu acredito que seja um alerta e é um alerta criado por uma inteligência artificial. A gente já sabe que esses algoritmos, eles são muito poderosos. Eles estão vindo aí para ajudar a gente nos nossos trabalhos, na maneira como a gente se comunica e na maneira como a gente gera conteúdo e também consome informação. Bom, o que a gente pode dizer é que isso não necessariamente se concretizará, porque a ação humana pode reverter isso. Sim, até porque não é uma previsão do futuro, é uma visão artística, né? Causada por uma inteligência artificial, um algoritmo, um processamento de dados de computador. Mas é claro que fica o alerta, né? É verdade. Agora, Dalson, aí você toca num ponto interessante. A inteligência artificial vai caminhar junto com a arte? Eu acredito que sim, a inteligência artificial ela está vindo para se somar aos artistas, ao trabalho, poder criar muito mais conteúdo, soltar a imaginação, a criatividade, né? Ferramentas que hoje elas podem alcançar o nosso nível de imaginação, ou seja, com prompts de comando, ou seja, com palavras, eu coloco lá as palavras na inteligência artificial e ela é capaz de criar imagens. A gente tem inteligência artificial capaz de criar vídeos já. Tudo isso está engatinhando, a gente está na fase de início dessas tecnologias, mas o futuro é muito promissor. Quando você fala de futuro promissor, você está falando, inclusive, de substituição de mão de obra no futuro? Olha, essa é uma discussão que está muito em alta nesse momento, né? Várias pessoas da área de comunicação, também cientistas de tecnologia, eles têm pensado nessa relação da substituição de humanos pela inteligência artificial. Com o estudo dessa ferramenta, eu imagino que elas não vão substituir os humanos. Elas vão vir como uma ferramenta nova, elas vão vir para agregar, né? É uma tecnologia que vai impulsionar a nossa criatividade. Agora, falando sobre o teu trabalho, como é que a tecnologia e a inteligência artificial estão norteando a sua caminhada como artista? Onde é que você vai, até onde isso vai te levar? Pelo menos assim no curto prazo que você já tenha projetado. O que eu imagino é assim, há algum tempo atrás, na minha área que é o audiovisual, produção de conteúdo audiovisual, e aí abro até um parênteses para a gente ter acesso a uns dados que a NVIDIA lançou para a gente agora na semana passada, que atualmente 80% da comunicação do mundo ela se dá através do audiovisual. Então, para que essas ferramentas elas se juntem nessa jornada artística, você precisa gerar muito conteúdo. Então, isso vai facilitar o nosso trabalho de produção de conteúdo. Só que a gente precisa estar se atualizando, precisa estar se adaptando sempre. Então, o que eu tenho visto nessa jornada? Que novos programas estão surgindo, novas ferramentas estão surgindo e que a gente precisa ir aprendendo, para que a gente não fique para trás, né? Tem um exemplo clássico que a gente imagina, que são aqueles cursos que existiram, né, de datilografia. Você fazia um curso e pessoas eram muito respeitadas porque tinham um diploma de datilografia. E isso deixou de existir com o avanço da tecnologia. Mas as pessoas que se adaptaram, fizeram novos cursos, aprenderam a mexer em máquinas como computadores, elas se atualizaram e elas estão trabalhando aí até os dias de hoje. Muito bem. E o metaverso? Muita gente fala a respeito
dessa outra existência, né, que seria uma espécie de existência virtual. E aqui eu estou fazendo um esforço meio didático, né, para que as pessoas possam compreender. Como se nós tivéssemos dois universos, um o real, onde eu vivo, e o outro o metaverso, que é esse outro ambiente que eu posso dizer que é um ambiente mais artificial ainda do que já é o meio urbano. E qual é a proposta dele? A proposta do metaverso, ela vem para ter um espaço extra onde a gente pode explorar também a nossa criatividade e também extravasar coisas que a gente não consegue realizar no mundo real, no mundo físico. Por exemplo? Viajar. De repente, experiências simples, como ir ao cinema, você já pode ir ao metaverso, participar de uma reunião no outro lugar do mundo, ter acesso a uma escola, a um curso, uma faculdade de qualidade. Só que tudo isso a gente pensa assim, poxa, mas eu já tenho acesso a isso com a internet. Com videochamadas. Com videochamadas. Mas aí com o metaverso a gente tem a questão da imersão. Porque aí dentro do metaverso é como se eu estivesse aqui cercado por essa realidade, embora ela seja virtual. Quando você coloca o óculos e experimenta o metaverso, você tem a sensação de estar lá. Que é esse equipamento aqui? Que é esse equipamento. Esse é um óculos. Esse é um óculos. Tem dois joysticks aqui? Sim, que é para simular as suas mãos. Ah, tá. E a gente pode fazer uma experiência com ele, então? Podemos, vamos colocar para você. A gente não vai poder reproduzir na TV, posso pôr? Sim. Não vai poder reproduzir na TV, mas de qualquer forma dá para ter uma ideia. E liga onde isso aqui? Tá tudo escuro. Na hora aqui. que você colocar aí, ele vai reconhecer. Ligou? Ah, muito bem. Bom, tá, agora tem várias cruzes. Agora coloca aqui. Cadê? Aí coloca esse aqui. Ah, muito bem. Esse aqui. Posso ficar em pé? Pode. Deixa eu trocar aqui de mão. Esse aqui. Bom. Cadê? Bom, estou só com uma mão por enquanto, acho que falhou. Não vai cair não. Mas vai dando uma olhada aí, vai se muito bem. habituando. Descreve pra olha, gente o que que legal, você tá vendo. cara. Estou vendo aqui uma série de quedas d'água, cascatas, e tem uma espécie de varanda aqui na frente, né? Que lugar é esse? Esse é como se você estivesse num ambiente medieval. Ah, muito bem, é verdade. Ambiente antigo. Que também é uma coisa interessante que nas escolas, os jovens vão poder visitar os períodos da época, não só ver as imagens de livros, eles vão realmente poderão ir lá naquela época que eles estão estudando. Eu vou mexendo aqui, olha só, eu posso ir mudando o cenário, né? Pode ir girando, mas aí também você pode ir caminhando dentro do cenário como se fosse a realidade. É verdade, eu vou tomar cuidado aqui para não... Mas cada passo que eu vou dando, eu vou caminhando dentro do cenário de fato, aqui numa espécie de construção antiga, com labaredas de fogo. Realmente é uma experiência muito, muito, muito rica, né? De detalhes mesmo, né Dalson? Sim, e o interessante é que a gente está no começo dessa tecnologia. Imagina quando isso evoluir daqui a 2, 3 anos, né? Aham. Olha, muito legal. Eu vou tirar aqui porque eu estou começando a ficar... eu acho que à medida que a gente vai também se acostumando com essa tecnologia, elas vão se tornando mais naturais para a gente, né? Sim, vai fazer parte do nosso dia a dia. A ideia que a gente compara é com os celulares, né? Uhum. Os celulares, um dia eles já foram grandes e desajeitados e com o tempo eles foram se tornando pequenos e essenciais das nossas vidas. Agora, né? Dalson, como é que a gente vai tratar isso de maneira diferente como se trata, por exemplo, um game, um videogame? Estamos falando de uma coisa muito mais séria do que um jogo que chama a atenção de jovens, né? Isso, já que é uma ferramenta que ela é utilizada para aprendizado, ela é utilizada para trabalho, é uma ferramenta séria. Então, você pode utilizar, no caso, realidade aumentada. Vou te dar um exemplo. Você está em casa e a sua máquina de lavar deu problema. Com esse óculos, ele pode projetar na frente da sua máquina de lavar todos os passos de como você faz para realizar o conserto. Então, ele não é só um vídeo de tutorial. Ele projeta lá na frente da sua máquina de lavar, gira esse parafuso, tira esse, conserta esse. Então, tem muitas utilidades que a gente vai ter com esse equipamento. A gente mal consegue visualizar isso. E no campo do entretenimento, do audiovisual, o cinema, de que maneira ele vai ser afetado ou tocado por essa realidade? Olha, no cinema eu acho que vai ser alucinante quando as pessoas começarem a utilizar essa tecnologia, já que a gente vai ter experiências muito imersivas no cinema. Não só mais aquela sensação de estar diante da tela, mas você realmente estar dentro do filme. Você atuar, às vezes, como um personagem dentro do filme. E aí, num futuro muito próximo dessa tecnologia, você vai ser capaz de, por exemplo, sentir cheiro enquanto assiste um filme. Olha que sensacional. Você está lá assistindo um filme, aí o óculos vibra, você está dentro da ação, e aí tem aquelas cenas de carro, aí você sente o cheiro do pneu do carro, você sente aquela imersão completa dentro do filme. Então, é um cinema de hiperrealidade. Então, esse é o futuro do entretenimento no audiovisual. Houve uma revolução na época do cinema 3D e que ele não foi tão abraçado quanto se imaginava.
Não existe o receio também de uma... E até porque a Disney agora fez um anúncio, né, de demissão de empregados do seu setor de pesquisa no metaverso. O que é que isso indica para você? Pode ser que não haja uma aceitação tão grande? Eu acho que teve esse momento, né? Essa tecnologia ela foi apresentada para a população, a gente teve isso em 2021, e a população não teve aquela adesão em massa como se esperava da tecnologia. Mas a gente pode ver porque os óculos ainda são meio desajeitados, a tecnologia ainda está em fase beta, a hiperrealidade que a gente imagina, ela ainda não alcançou aquele nível de realismo, ou seja, os gráficos ainda não são muito bons, então isso vai vir com o tempo. A inteligência artificial, ela faz parte dessa iniciativa do metaverso. Então, o que vai acontecer agora, que eu estou imaginando? As outras tecnologias paralelas vão começar a ser apresentadas para a população, como a inteligência artificial, que tem sido muito bem aceita pelas pessoas. E aí, aos poucos, a gente vai construindo esse caminho. Vai construindo esse caminho. Agora, para a gente finalizar, o teu próximo trabalho envolvendo esse campo da inteligência artificial, o que está previsto para agora? Então, agora eu tenho feito um trabalho de escanear a Teresina. Eu tenho feito um trabalho de 3D, eu tenho ido lá fotografado, mapeado. Existem tecnologias que você fotografa um ponto e ele transforma aquilo em virtual. Então, eu estou levando Teresina para o mundo virtual e em breve eu quero apresentar para vocês a Teresina virtual. Olha, muito legal. Dawson, obrigado por ter vindo, meu amigo. Prazer. Obrigado mesmo. Obrigado pela experiência também que você me proporcionou aí. Esse equipamento é caro? Só para uma pergunta. Não, hoje em dia ele está quase o preço de um celular. Então, pô. Dawson, obrigado pela participação, tá bom? Obrigado por ter vindo. Tchau.